Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre Bovespa, que segue desabando na presente data, tratar sobre Petrobras, sobre um suposto milagre econômico envolvendo a economia japonesa e tratar aqui a respeito também de Raizen. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Na presente data, Ibovespa segue caindo mais de 1%, sempre caindo mais que o mercado norte-americano. Nosso mercado é muito sensível às notícias que envolvem o mercado norte-americano. E basicamente essa queda acontece justamente porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos está resiliente, sim. Dados de emprego estão sendo favoráveis e isso ocasiona inflação e mais necessidade do Fed continuar aumentando o juro. O dólar acabou superando os R$ 5,20. Larry Fink, da BlackRock, que é a maior gestora do mundo e praticamente controla o mundo inteiro a título de empresas, ele vê ainda mais necessidade de alta nos juros norte-americanos. Então essa necessidade de alta dos juros é quase unânime no mundo, sendo que nesse momento Magazine Luiza segue caindo 7,18%, sendo cotada a apenas R$ 1,68. Somente Vale segue subindo na presente data. Lado outro, em relação à Petrobras, a companhia segue caindo apesar da alta no preço do barril do petróleo, que começou a ter uma correção de preços, como nós percebemos aqui, da cotação do Brent, negociando a $83 o barril. A Rússia acabou suspendendo proibição da maior parte das exportações de diesel, permanecendo apenas as restrições envolvendo gasolina. Então isso deve favorecer uma estabilização do preço do barril do petróleo. Ainda assim, a subida deve continuar, mas não com a mesma intensidade. Isso acaba dando um respiro para a Petrobras no que toca a reajustes de preços. Mas se a alta continuar, o reajuste será inevitável, sendo que Petrobras teria um preço teto de R$ 96 pelo critério do Bazin e um preço justo de R$ 87 pelo valor intrínseco do Graham. Contudo, apesar de Petrobras ser barata, o risco político a faz ser negociada bem abaixo do que seria o seu suposto valor justo. Considerando o alto risco político que envolve Petrobras, principalmente no atual governo, eu só começo a me interessar por Petrobras quando ela está negociando abaixo do valor patrimonial, pelo menos. Razão pela qual, abaixo dos R$ 25, R$ 26, Petrobras acaba oferecendo uma margem de segurança superior que é indispensável para essa companhia. Continuando aqui, o Larry Fink, da BlackRock, acabou dizendo que o Japão está dando sinais de novo milagre econômico que acabou ocorrendo na década de 80 no Japão, até que a bolha estourasse em 1990. Em um evento, o Larry Fink acabou dizendo que a história está se repetindo, que o Japão está passando por uma série de transformações econômicas extraordinárias que remontam o milagre dos anos 80 e espera que esse milagre dure muito mais tempo. E vale ressaltar que a opinião do Fink, sendo razoável ou não, ela tem muita relevância. Por quê? Porque ele é o dono da BlackRock, e a BlackRock detém participação societária no mundo inteiro, de tal modo que ele acaba manipulando os rumos das economias mundiais. Se ele está olhando para o Japão, é porque ele quer que o Japão continue subindo, de tal modo que o interesse dele, então, está voltado para o Japão. Sendo que o primeiro-ministro Kishida, no Japão, disse que deseja que uma fatia maior de 2,1 trilhões de ienes no Japão saiam da poupança e sejam transferidos para investimentos, valorizando as empresas japonesas. Ainda, o Kishida trouxe um tema que acaba atraindo a atenção da BlackRock: desregulamentação, para tornar o país mais atraente para empresas financeiras. E veja, de fato, a economia japonesa vem se recuperando muito bem, muito embora o índice DXY venha subindo muito forte, atingindo até mesmo a economia japonesa. De uma certa forma, o iene acaba estando mais resistente que outras moedas no que toca à desvalorização frente ao dólar. Tivemos, por exemplo, valorizações repentinas do iene em algumas ocasiões. De todo modo, o par dólar-iene segue nessa tendência. Houve uma grande queda aqui em 2022, mas depois uma recuperação que segue em linha com o índice DXY, mas o grande detalhe está aqui, no índice Nikkei 225. Se nós olharmos aqui para o estouro da bolha em 1990, a queda foi muito forte nos anos seguintes e se estabilizou em 2012. A partir daí, apenas uma tendência de alta na bolsa japonesa. Então veja que quem se posicionou aqui, tendo paciência, ou mesmo até aqui, em 2007, depois da crise de 2008, a bolsa japonesa nunca mais teve uma grande correção, a não ser aqui em 2019, mas não rompeu o fundo aqui de baixo de 2016, sendo que, a partir de janeiro de 2023,
a bolsa japonesa engatou uma alta ainda mais expressiva e parece estar apenas no movimento de correção no curto prazo, justamente porque o dólar tem se valorizado. Mas de fato, o mundo voltou a olhar com bons olhos a economia japonesa e não é de hoje. Pelo menos desde 2012 isso vem acontecendo, ou então, se você preferir, aqui a partir do crash do coronavírus. Só espero que a história não se repita, no sentido de haver aqui uma bolha especulativa que venha a causar muito prejuízo aos investidores. De todo modo, ainda permanece o grande problema da economia japonesa, que é a sua dívida pública e o envelhecimento da sua população. E é um problema que ainda não se viu uma solução efetiva para isso. De qualquer forma, vale continuar acompanhando aqui a evolução da economia japonesa. E finalmente com Raizen, a companhia publicou aqui um comunicado ao mercado informando o início das operações da maior planta de etanol de segunda geração, que simplesmente tem a sigla E2G, segunda geração, do mundo. A Raizen é a maior do mundo, e isso é muito positivo, colocando ela como o principal player de transição energética no que toca a biocombustíveis no mundo, sendo que a empresa também tem se movido para hidrogênio verde. Então a Raizen é muito à frente de outras empresas brasileiras no que toca a transição energética. E o que trouxe aqui a Raizen? Que iniciou essa nova planta, a maior do mundo, no Parque de Bioenergia Bonfim, que é na cidade de Guariba, em São Paulo, foi um investimento total de 1,2 bilhão, um capex enorme, com um nível de comercialização contratado de 80% sobre a sua capacidade nominal de produção de 82 mil metros cúbicos, ou seja, 82 milhões de litros anuais. É uma gigante essa planta. E 80% da capacidade já contratada, isso é muito positivo. Dessa forma, a Raizen se consolida como a maior produtora mundial e única a operar duas plantas de etanol de segunda geração em escala industrial, totalizando uma capacidade nominal de 114 mil metros cúbicos anuais. E para quem não conhece o etanol de segunda geração, a própria Raizen aqui traz uma explicação excelente, primeiro aqui trazendo os sinônimos desse biocombustível. Ele é o bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, que basicamente tem a mesma composição química do etanol de primeira geração, o etanol comum, só que na sua produção, na produção do etanol de segunda geração, você reaproveita diversos resíduos sólidos, diminuindo consideravelmente a emissão de CO2. Veja o que diz aqui a Raizen. O etanol de segunda geração utiliza biomassa vegetal lignocelulósica, reaproveitando resíduos vegetais, como palha, folhas, bagaço, entre outros, ou seja, extremamente sustentável, sendo que o etanol de segunda geração tem uma pegada de carbono de 30% menor quando comparado com o de primeira geração e até 80% menor do que os combustíveis fósseis, sendo que, segundo dados do BNDES, esse biocombustível permite uma redução sim de 80%, como informado pela Raizen, podendo alcançar uma taxa de 90% em 2025. Não bastasse tudo isso, que é o reaproveitamento de resíduos e da baixa pegada de carbono, nós temos um aumento da produtividade. Como diz a Raizen, o etanol de segunda geração possui a mesma composição química e usos que o etanol de primeira geração, sendo possível aumentar a sua capacidade em até 50%, e isso é excelente, e a companhia, de novo, lidera esse segmento. Sendo que a Raizen, mesmo com todo esse investimento, segue aqui com uma boa nota de crédito, a melhor de todas em escala nacional, AAA, tanto pela Fitch quanto pela S&P. Não bastasse isso, a companhia tem um guidance excelente, demonstrando aqui expansão no seu EBITDA e na sua produção, tanto por conta do etanol de segunda geração, quanto pelo ciclo favorável de preços do açúcar e do etanol. Como dito aqui no guidance da Raizen, principalmente em relação ao açúcar, parcela relevante das vendas da Raizen já está fixada em um nível 20% superior à safra 2022-2023. Portanto, essa tendência de alta deve continuar com o açúcar. Se olharmos aqui para essa tendência, ela está quase alcançando o topo aqui de 2011, mas é uma tendência crescente, segundo a Raizen. Essa é a projeção da empresa. Sendo que vale ressaltar também que foram 15 anos de pesquisa para a Raizen chegar até essa etapa final do etanol de segunda geração. Então é resultado de muito trabalho, muito tempo de pesquisa, trazendo mais segurança para o investidor, porque ele está investindo em algo que já foi muito testado, muito pesquisado. E nesse momento, Raizen ainda negocia com queda nas suas ações nos últimos 12 meses. O mercado bateu muito em Raizen por conta da redução de impostos sobre combustíveis, que ocorreu desde o ano passado. Chegou a ser cotada a 2,37 aqui em março de 2023, nesse momento 3,34. Ela negocia com PL mais elevado, mas como é uma empresa de capital intensivo, que exige muito investimento, nós precisamos olhar para a relação EV sobre EBITDA, até porque ela tem um endividamento um pouco maior.
mas hoje está bem controlado. E a relação EV sobre EBITDA da empresa hoje, quase 2 vezes, EV sobre EBIT, pouco mais de 5 vezes. Portanto, a empresa não está cara nesse momento, ela vem entregando aqui um ROIC, um retorno sobre capital investido, crescente desde 2022, acima de 10%, que para mim já é razoável. Em termos de dividendos, não é o caso da Raízen. Afinal de contas, nós devemos nos atentar para o fato de que a empresa está em larga expansão e agora que inaugurou a sua grande planta de etanol de segunda geração. Então, é uma companhia que você investe pensando em forte crescimento, apesar de não ser uma small cap. O que acaba pesando efetivamente sobre a Raízen é a sua baixa margem líquida, justamente por ela estar exposta ali a distribuição de combustíveis. Até por isso que, por mais que a receita da empresa seja enorme, o seu indicador preço-lucro fica alto, porque o seu lucro não consegue acompanhar a evolução da sua receita, principalmente nesse cenário de inflação. De qualquer forma, com o aumento da capacidade produtiva, já quase em sua totalidade contratada, a tendência é que a receita de Raízen cresça mais e o lucro acompanhe minimamente. Até porque o etanol de segunda geração, justamente por envolver reaproveitamento de resíduos, acaba sendo bem mais barato para a Raízen para a produção do etanol. Então a tendência é que essa margem também aumente no médio e longo prazo. Não é recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você é investidor de Raízen, gosta da empresa? O que pensa do seu futuro? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!